Olá, meu nome é Lori Cardoso. Hoje é dia 27 de agosto de 2025 e eu quero fazer esse vídeo como um relato de vida, como um relato de quem passou por um neuronômado acústico, um vídeo que eu gostaria de ter visto quando passei por tudo e um vídeo que eu quero já deixar de agradecimento por todas as pessoas que tiveram comigo desde os primeiros sintomas até os dias de recuperação, né? Já dando um spoiler, hoje eu tô fazendo quase um mês de cirurgia. Então, eu acredito que o primeiro passo, né, que é comunicar e ter essas pessoas que se importam com você do seu lado, sem dúvidas fizeram toda a diferença aqui comigo. E eu acho que é um vídeo que eu falo que é um relato de vida, por pessoas, né, que têm costume de fazer relato de parto, eu quero fazer um relato de vida, porque de fato, hoje, mesmo com as sequelas que eu fiquei, eu sou muito grata por esse novo momento, por essa nova fase que o tumor, né, deixou e, enfim, desde o começo. Esse vídeo é para isso, primeiro para te agradecer, se você está vendo, você esteve comigo. Sem dúvida, ter pessoas incríveis está fazendo toda a diferença. E para deixar uma mensagem de esperança para você, já me coloco à disposição. Se você está passando por isso, está com alguma dúvida, eu tive muitas dúvidas. Olha que eu sou uma pessoa que busco bastante informações e essa ausência de pessoas vivas, né, que estejam aqui botando a cara para dizer como foi o antes, durante e o depois. Eu gostaria muito de ter visto um vídeo como esse que eu pretendo gravar agora. Vou ser o mais transparente possível e tentar resumir. Pode ser que falte alguma coisa, por isso, novamente, me coloco à disposição. Pode mandar mensagem aqui, que eu vou ter um prazer de ajudar no que for possível. Então, os primeiros sintomas surgiram em maio desse ano, 2025. Eu acordei de um dia para o outro sem audição do ouvido esquerdo. Foi um domingo e eu percebi porque eu fui atender o interfone da minha casa e quando eu coloquei eu senti muito longe, assim, eu até achei que fosse problema do aparelho, até mexi lá no volume e falei, nossa, tá estranho, eu não me toquei, que era de fato uma audição porque eu não troquei de ouvido. Quando tocou outro dia e eu botei nesse aqui, eu vi normal, falei, ué, então de fato eu tô ouvindo menos desse ouvido, mas eu achei que era por conta de gripe, porque meu filho estava gripado, eu achei que fosse, né, alguma coisa temporária. Isso era domingo. Estava só com sintoma da audição. Não estava total, estava bem pouquinho a audição, mas estava ok, estava conseguindo ouvir. E aí, na terça-feira, começou um zumbido, que é um som agudo, assim, insuportável e que contínuo, ele não apagava, ele ficou contínuo aqui 24 horas por dia. Eu comecei a achar aquilo estranho demais. Na quarta-feira eu consegui agendar uma consulta numa otorrinos aqui. Na quinta, na quinta eu fui atendida e fui tratada como sinusite, né? Isso já era o quarto ou quinto dia do primeiro sintoma. Essa informação é importante para quem está com perda auditiva. E aí ele me tratou como sinusite, isso era quinta-feira. Eu não quis, eu tomei o antibiótico, tudo, mas aquilo ficou ainda me. Eu falei, será que é sinusite? É porque eu não tenho, né? Não tenho coriza, não tenho nada, nunca tive, né? Uma sinusite forte. Mas não sou médica, né? Eu resolvi acatar e trazer o tratamento. Passou 2 dias e nada, né? Eu sei que antibiótico, quando a dose é alta, igual era, se fosse um caso desse, teria que ter dado algum resultado. E não deu, então no sábado eu fui novamente em outra clínica, na emergência, para ser avaliada. E a médica achou estranho ter passado o diagnóstico de sinusite, né? Não fez nenhum exame, nada. Não, foi só anamnese. E aí ela aumentou a dose de corticoide e, como era antibiótico, manteve o antibiótico, mas já passou uma prescrição de audiometria para eu agendar na segunda-feira, era um sábado. Tentei falar, não consegui, com nenhum lugar, todos era só pelo WhatsApp ninguém respondia, e aquilo, né, continuando sem ouvir, com zumbido, aí já fazia uma semana, sem melhora nenhuma. E aí, quando eu fiz a audiometria, se não me engano, foi na terça-feira, já da outra semana, a fonoaudióloga já saiu com uma cara que eu falei, ferrou, tô muito ferrada. Mas a primeira surpresa foi quando ela falou, não, seu caso não tem nada a ver com sinusite, com gripe, com nada, você tá com uma surdez súbita. Um quadro que precisa ser tratado com uma emergência médica. E aí você pode ficar até, né, para falar com algum médico, falei, lógico, né? E aí eu fui atendida por uma otorrino super, né, super querida, e que coincidentemente no dia anterior eu tinha visto maratonado o Instagram dela sobre zumbido, ela fala bastante sobre zumbido no Instagram dela, a doutora Andréa Pires de Mello, da clínica Pires de Mello aqui em Niterói, eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro.
E ela me explicou esse quadro da surdez súbita, explicou como emergência, quando você perde de repente, você tem que ir o mais rápido possível, porque apesar de ser uma doença que não tem uma causa em 80% dos casos, né, chamam de idiopática, se não me engano, ela tem que ser, quanto mais rápido for o atendimento, mais chance tem de você recuperar a sua audição, na grande maioria dos casos. 1% dos casos é tumoral. E aí, no caso, não adiantaria, a velocidade não é um impacto, né, direto no meu tratamento, mas em todos os 99% dos casos, sim. Então, por isso que eu falo aqui, porque é uma coisa que eu não sabia. Se você acordar sem audição, de repente, você tem que ir urgentemente pro otorrino e tratar, considerar a possibilidade de uma surdez súbita, assim, não necessariamente uma gripe ou uma sinusite. Aí ela passou uma bateria de exames, né? Como tem muitas possibilidades, muitas causas, saí atacando para todos os lados, porque já tinha passado quase 10 dias. E até 14 dias tem literatura que prova que você recupera, então eu estava nessa esperança de ser algo que desse para recuperar. E aí fiz a ressonância magnética, acho que na mesma semana, eu consegui fazer. Quis saber uma segunda opinião, então fui no outro otorrino aqui em Niterói, na Felipe Félix, se não me engano o nome dele. E levei só as imagens, nem cheguei a sair o laudo da ressonância. Quando ele abriu a imagem, ele já falou de cara que meu caso era tumoral, tinha um tumor assim já na ressonância, e encaminhou pro neurocirurgião de confiança dele, falou que era referência no caso, nesse tipo de tumor no estado do Rio. E aí fui digerir, né, o que era, e aí quando eu cheguei em casa, saiu o laudo, de fato veio o neuronoma do acústico como o principal ofensor ali da minha ressonância magnética do cérebro que foi feita. Entrei em contato com a doutora Andréia, retornei lá, enfim, tudo confirmou. O neuronoma do acústico é um tumor benigno, também chamado de chivanoma vestibular. Ele acomete as células, né, chivanoma dos nervos, no caso do nervo auditivo, no caso, da maioria dos casos é um lado só, então meu lado foi o lado esquerdo. O meu caso já estava com mais de 2,2, se não me engano, centímetros, por um e pouquinho. Então, já é um tumor considerado grande para a minha idade, como eu tenho 38 anos, porque o neuronoma geralmente ele é causado em pessoas mais idosas. E por ser um tumor benigno, ele tende a crescer lentamente. E no meu caso, não sabemos quando ele começou, mas como ele está grande, imagino que não foi recente. Ele está comigo há muito tempo e é estranho não ter, né, gerado nenhum sintoma. Os principais sintomas, né, são tonturas, dormência no rosto, uma perda progressiva da audição. No meu caso, não tive nunca nenhum sintoma de tontura, de nada, mas a audição foi perda súbita. E pelo que eu pesquisei também, 2 casos de tumor, né, do neuronoma, 25% a perda é súbita, né? Nos outros 75% a perda é gradual. Por isso que às vezes você consegue pegar bem no começo, não foi o meu caso. Então, agendei imediatamente uma consulta com o Dr. Antônio Aversa, que é a referência aqui no Rio desse tipo de tumor de base de crânio. E aí, né, consegui agendar, ele me explicou as possibilidades de tratamento. Então, é a cirurgia de retirada, né, que você abre, acessa aqui, né, a cavidade, retira, né, o tumor. E uma outra opção seria a radiocirurgia. Mas ele deu todos os prós e contras e a gente decidiu, pelo tamanho do tumor, pela minha idade, por fazer a cirurgia de retirada. Então aí comecei a minha saga, né, de fazer todos os exames. Isso era final de... Já estávamos em junho, ia ter toda a parte de plano de saúde, né, apesar de ser plano, tem hiperplano, ele atende particular, então tinha que fazer toda a parte de reembolso, autorização do hospital. Ele falou que em média demoraria mais 30, 40 dias para poder ter todo a aprovação e a agenda dele. Então, resumidamente, pulando essa parte burocrática, inclusive tive alguns problemas com isso, foi marcado para o dia 17, se não me engano, a primeira cirurgia. No começo do mês, eu tive uma pneumonia que eu não sabia que eu tive, porque eu fui no risco cirúrgico, o radiologista, ao escutar, percebeu um chiado, me levou para emergência. Tinha uma pneumonia ali, que eu tinha tido sem sintomas grandes, era uma gripe. E aí eu falo que Deus fala com a gente de maneiras diferentes, então eu nem sabia que era pneumonia. Se não fosse o cardiologista ao escutar e me encaminhar para o hospital para fazer uma tomografia, provavelmente operaria com a pneumonia e sabe Deus o que podia acontecer. Então tomei antibiótico para pneumonia,
junto com o Dr. Antônio, a gente optou por prorrogar a cirurgia por conta, né, não precisa ter, não é uma cirurgia que não é um tumor maligno, que tem um crescimento exacerbado, então poderia esperar mais 15 dias, tirando a ansiedade, toda a parte, né, de organização logística que a gente tem que ajustar. Mas a gente optou, então dia 31 de julho foi minha cirurgia. Eu operei no Hospital Samaritano de Botafogo, já indico super, um hospital que não me... Nossa, perfeito desde o começo. Tive toda a assistência, um hospital incrível de estrutura, né, aqui no Rio, né, em Botafogo. Cheguei lá por volta das 7 da manhã. O pré-operatório não tem nada de especial, você só fazer o jejum até as 10 horas do anterior, jejum de líquido, inclusive. Cheguei lá às 7, já fui internada, né, para fazer o pré. Toda a equipe já estava lá, só foram 4 médicos, 2 anestesistas e um instrumentadora, como equipe do médico, né, que ele mandou até de orçamento. E lá faz toda uma primeira abordagem com o anestesista. E lá para as 8h30, se não me engano, eu já subi para os preparos, né? Minha família, né? Meu marido e minha mãe ficaram na salinha e o anestesista ia dando mensagem. A duração estimada, como o médico falou, seria aproximadamente 8 horas de cirurgia. Fiz uma tomografia no dia anterior, isso é importante, para poder ter neuronavegação, que é como, né, ele ia chegar ao tumor mais precisamente. E foi isso, subi, né, fiz todo preparatório, anestesia geral, né, por motivos óbvios, anestesia geral. E também tem, durante a cirurgia, um médico específico de neuromonitoramento. São vários eletrodos que você coloca no seu rosto para, durante a cirurgia, o médico ir manipulando, né, os nervos e o neuromonitoramento vai apontando se está afetando ou não. Porque um dos riscos principais de sequela, além da perda da audição completa, né, que eu tinha um pouquinho, é a paralisia facial. Pode ser permanente ou definitiva. E eu não queria ter esse risco, né? Então é a sequela que eu estava com mais receio, de fato. Então, esse neuromonitoramento me deu uma segurança maior. Eu combinei com ele que se tivesse que fazer alguma escolha na hora de deixar alguma coisa do tumor para preservar, obviamente ele iria fazer, não seria uma remoção a qualquer custo. E assim foi, né? Eu operei, ele abriu, a anestesia pegou super rápido. E depois que a cirurgia em si acabou umas 5 horas da tarde, 5h30. Começou, de fato, umas 10 horas, né? E foi até umas 5h30. Depois eu passei pela ressonância novamente para poder ver, né? Acho que ele faz parte, acabar a cirurgia para ver se ficou tudo fechadinho. E 6 horas eu estava no quarto, 6h30, acordando da anestesia. E, né, tava tudo bem. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu quis saber era da paralisia e ficou bem pouquinho, assim, bem sutil, temporária, que no dia seguinte eu tava bem melhor. A audição, de fato, eu percebi que tinha perdido por completo. O zumbido tava muito mais alto, né? De longe o zumbido é enlouquecedor, de fato. E não tinha dor, não tinha nada, né? Eu tava com dreno, né? Um corte mais ou menos ficou assim, desse tamanho aqui, né? Tipo, foi bem aqui, então raspou um pedaço e botou o dreno. Fiquei na UTI por 2 dias para poder acompanhar, né, tudo, os dados, né, sinais vitais. E isso foi na quinta-feira que eu operei. Na segunda já estava bem melhor, já tinha saído no domingo eu saí de quinta para sexta, no sábado fui pro quarto. Fiquei no quarto até de sábado até segunda. Segunda eu estava já fazendo fisioterapia, tudo. Mas eu estava apta a ter alta, eu tenho um bebê pequeno, então era bem importante para mim ter alta logo para eu conseguir vê-lo. E vim para casa. Recomendações foi ficar deitada, não fazer esforço nenhum. Possíveis, né, consequências seriam um desequilíbrio, né, uma tontura, náusea, dor de cabeça, mas medicado com remédio para dor normal, de pirona, de 1 grama. Ivonal, para os enjoos. Fiquei assim por um bom tempo, enjoo e dor de cabeça por um bom tempo, por umas 2 semanas. Tirei os pontos depois de 3 semanas. E continuo hoje em repouso, né, em observação.
Estamos fazendo quase um mês, o dia 27 a 31 faz um mês. Eu trabalho remotamente, então eu vou ser liberada para trabalhar já na segunda-feira, no começo de setembro, porque eu não pego peso, eu não faço nada. O que ele pediu foi que eu tenha. Não fique muito tempo na mesma posição, né? Tipo, para não forçar aqui a cabeça. E vai retomando aos poucos, então, tipo, faz uma reunião, levanta, né? Mexe um pouco, muda a posição. E o que mais que eu posso falar aqui? O zumbido, de fato, a sensação que eu tenho que ele aumentou. Na rua, quando eu vou hoje, hoje já tá melhor, mas no começo parecia que eu tava uma sensação de bêbada constante, porque tava muita tontura, porque o seu corpo, né, a audição é uma das formas de você se localizar no espaço. E aí meu cérebro acho que tem que adaptar a tá recebendo estímulo só daqui. Então eu fiquei bastante tonta no começo. Então por isso que, né, nem é recomendado você ir pra rua, nada, fazer longas caminhadas sozinha, principalmente. E uma coisa, espaços muito barulhentos, estava dando vontade de sair correndo, porque além de ter o zumbido muito alto, tem essa questão de localização. Então eu estava um pouco meio que claustrofóbica de espaços com muito barulho. Então fazer teste se eu tô melhorando essa parte, conforme o corpo vai se adaptando com essa nova condição. Se é definitiva, a surdez não sabemos, porque ele falou que tem muito líquido, tá inchado, né? Muita manipulação. Só vamos saber daqui a 2 meses, 3 meses da cirurgia. Então, vou refazer a audiometria, vou refazer a ressonância magnética, que vai ser o nosso baseline. Porque um ponto importante que eu não falei, durante a cirurgia, ele viu que estava muito aderido o nervo da face. Se ele tirasse tudo, eu iria ficar com a sequela da paralisia facial. Então, ele deixou como se fosse uma casquinha bem fininha em volta do nervo da face, que, de novo, como é um tumor benigno, não se espera que ele cresça numa velocidade absurda. Então, a gente vai monitorar agora periodicamente, a partir dessa ressonância daqui a 2 meses, o crescimento, porque se a gente eventualmente vê que ele está crescendo mais do que deveria, a gente tem uma opção de fazer uma nova cirurgia, mas é uma cirurgia não invasiva, que é a radiocirurgia, que é com radiação, que, né, é uma forma de conter o crescimento dele. Então vai ser uma segunda fase, se necessário, mas eu tenho fé em Deus que não vai ser necessário, que ele vai ficar lá quietinho. E assim seguirei a vida normal. Mas é importante falar isso, meu tumor foi tirado, ele acho que 98%. Ficou essa camadinha, mas foi muito bom ter tirado, de fato, quando ele abriu, ele já estava pressionando, a localização dele estava bem para dentro, já pressionando o tronco cerebral, que é a parte mais nobre do nosso cérebro, de sinais vitais. Então, de fato, foi importante a retirada, tá toda livre essa área. De fato, só tem o nervo facial com essa casquinha, que a gente vai acompanhar daqui a 2 meses. Então, a gente vai saber o que ficou de sequela de fato da audição, se foi perda total, se não, para voltar no otorrino e aí tratar, né, como vou botar um aparelho, o que dá para fazer para melhorar a qualidade de vida, tanto em relação ao zumbido, quanto em relação à perda da audição. Então, nesse momento, eu não tenho como garantir que ficou a sequela definitiva, mas, de fato, o pouco que eu tinha antes da cirurgia eu perdi. Eu boto o fone assim, não escuto nada, mas não dá pra fazer, né? Então, mas, de qualquer maneira, a mensagem que eu quero passar pra você aqui é que não é fácil você ter um diagnóstico de um tumor cerebral, principalmente nova, né, no meu caso, mas temos histórias positivas, né? Eu tô aqui bem, tô com saúde. Tinha muito medo, de fato, né? Ninguém quer abrir a cabeça numa tranquilidade, até porque eu tenho um filho pequeno, então eu tive muito medo, sim, de não voltar. E eu sou muito grata a Deus, as pessoas que estiveram comigo. Então, se você tá passando por isso, tenha fé que vai dar tudo certo. É assustador, de fato, tem algumas histórias tristes, infelizmente, que talvez você já tenha encontrado por aqui, e que eu rezo para que essas pessoas se recuperem. Mas cada caso é um caso, que eu falo para você que você ter fé, ter pessoas positivas do seu lado, né, cercar de boas energias, acolher seus momentos de insegurança, de dor, de tiver que chorar na hora que tiver que chorar, se apegar à sua fé, independente de qual religião você tenha, se tiver alguma, se não tiver, mas se manter otimista, porque acho que metade do caminho é isso. Eu lembro que quando eu acordei da cirurgia, a primeira coisa que eu falei tipo, cadê Caetano? Cadê meu filho? E ainda no centro cirúrgico eu falei, nessa sala tudo bem? Aí falaram que tava. E aí eu falei, nossa, como é que é? É a melhor equipe do Brasil.
E aí dá esse feedback, né, para eles. Eu lembro que eles comemoraram, né, tipo, uhul, é isso aí. E sem dúvida ter um otimismo, já acordei falando besteira, porque é minha característica, né? Mandei avisar no Instagram que tava tudo bem, que tinha muita gente rezando por mim, graças a Deus. E passamos por mais essa. Agora eu sigo na recuperação, sigo rezando para que ele se mantenha, para que a saúde só melhore. Eu acho que esse pós-renascimento, né? Porque eu falo de tudo que podia dar ruim, né? Tudo que podia ser maligno, podia ser um tumor num lugar que não fosse operável, podia ser tanta coisa. Eu podia não ter ficado surdo e o tumor tá crescendo e eu não saber, e afetar uma área que não podia afetar, né? Como ele já estava próximo ao tronco. Então eu falo que eu sou muito grata, genuinamente, de verdade, não romantizando a doença. Eu preferia não aprender pela dor, prefiro sempre aprender pelo amor. Mas saber que Deus sabe o caminho que a gente tem que passar. Eu entender que a saúde é nosso. Não adianta você ter um monte de problema, mas desde maio a minha vida ficou em função disso. Trabalho, não conseguia focar, então tudo passa a ser essa saúde. Então eu vou focar 200% mais nela agora. E tanto a saúde física quanto a saúde mental, saúde espiritual. Então eu desejo muito a você que esteja passando por isso fé e força. E você que está assistindo aqui e me ajudou nesse período, muito obrigada de novo. Então vamos para mais esse renascimento, com mais otimismo, mais amor, mais alegria e pronta para passar pelo que vier. Um beijo.